Mas trazendo isso para o assunto aqui que eu estava falando agora atrás, eu entendo que quando a pessoa começa a enrolar a língua, começa a se expressar mal, começa ali, de certa forma, a ter que gritar, a ter que dar um glória a Deus, um aleluia, ou então cai no chão, fica ali durante horas deitado no chão, volta com experiências místicas. É o que, meus irmãos? É isso. É a palavra. É o sopro chegando na região da sua garganta, no verbo. E alguns ainda têm coragem de chamar isso de histeria. Alguns dias atrás, durante uma homilia aqui, até fiquei triste, decepcionado com a postura de um padre, tirando sarro, debochando dos irmãos da renovação carismática. Não quero entrar muito em detalhes, como eu disse, mas o que eu posso ter é pena de uma atitude como essa. Se você vê, se você entende aí como línguas dos anjos, alguns até falam, interpretam, eu não estou nesse nível, meu irmão. Eu não vejo desta forma, desta maneira. Talvez você tenha até talentos, dons, bem além do que o meu, não sei. Toca a sua jornada, segue em frente. O que eu entendo é que às vezes tais pessoas aí ficam encurvadas, até não conseguem se manter em pé, eretas, caem no chão. É porque essa energia está tomando forma, ela está o que é? Adentrando, é uma batalha, é um conflito. Isso causa uma confusão que gera muito preconceito. Muitos aí rotulam isso como histeria, mas eu compreendo como algo bem diferente. Como o São João da Cruz, assim ele dizia, né? Ele diz aí num dos seus livros que é um processo de um quebrantamento. Deus está quebrantando a pessoa. No livro A Noite Escura da Alma, ele afirma que quando a luz divina ela entra em contato com a natureza humana, com o intuito de iluminar, ela começa consumindo todas as limitações, causando aí diversos transtornos no seu corpo físico. Ele dá como exemplo uma metáfora de um tronco de madeira sendo incinerado. Ele vê tudo isso como algo maravilhoso, que tem o objetivo de transformar esse tronco numa chama viva, em um fogo abrasador, algo reluzente. Mas antes disso daí vir a tomar forma e se tornar algo aí brilhante, ele passa por etapas. Primeiro queima a casca, consome toda a impureza, gerando aí fumaça num tom escuro, uma fumaça escura, preta, cheiro, um aroma muito intenso, estralos, pipoco para tudo quanto é lado, e aos poucos, degrau após degrau, etapa após etapa, ele vai consumindo, ele vai se alimentando de toda a impureza. E aí algo novo toma forma, se transformando aí em uma chama viva, exercendo a sua vocação, cumprindo com o seu propósito aqui na Terra. De certa forma, o corpo padece enquanto a alma é purificada. Essas informações que eu estou compartilhando agora com vocês, estou lhes dizendo, muita gente está sedenta por essa verdade. Muita gente está sofrendo agora por falta desse discernimento. E no meu ponto de vista, estão faltando aí o quê? Pastores. Pastores que levem essa verdade ao povo. Todos esses que você vê aí, dependente de remédios, dependente aí de tratamento psicológico, sequelas no corpo devido a distúrbios, ataques, desequilíbrios, essa impureza sendo consumida, gerando fumaça. E o que mais me chateia é que pessoas, líderes espirituais de diversas religiões e tradições, afirmam: eu não posso me envolver, é algo íntimo entre ele e Deus. Sei, será que é isso mesmo? Estivesse passando por algo similar ao que eu vivenciei, ele teria esse mesmo ponto de vista, essa mesma ideia, vendo alguém que ele ama, que ele quer bem, passando por todo esse processo? Será que ele ia ficar quietinho? Será que ele ia ficar em silêncio? Ou será que ele ia intervir? Será que ele ia
tomar alguma postura. Olho para minha realidade, meus amigos. Chegava um ponto aí que essa energia chegava aí no alto da minha cabeça, nos meus olhos, nos meus sentidos, causando aí um reboliço no meu sistema nervoso. Eu não suportava, chegando ao ponto aí de sofrer com ataque epilético, crise convulsiva, algo acontecendo ali, me jogando no chão. Depois de um tempo eu até aprendi a lidar um pouco mais com essa energia, até de maneira inconsciente, respirando fundo, conseguia procurar um lugar seguro para eu me isolar, me esconder, e voltava depois de horas, experienciando aí consequências que me trazem sequelas até o dia de hoje. Algo destruidor, algo extremamente poderoso. E mais para frente, em alguns momentos eu posso até estar falando sobre isso, não posso não, vou falar sobre isso. Me lembro diversas vezes, depois de horas, eu voltava aí todo machucado, exausto, procurando o caminho de casa, muitas vezes até o que é. Trombava com meus parentes, minha mãe, me procurando, desesperada. Eu vivi dessa forma até os meus 28 anos de idade. E vejo muitas pessoas doentes, muitas delas até chegando ao ponto de tirar a vida, acabar com a vida, se mutilando, se destruindo, acabando com tudo, sem sentido na vida, porque não entendem, não compreendem o que está acontecendo na vida deles. Aqui, na própria paróquia onde eu congrego, contemplo tantas pessoas aí dependendo de remédio, passando por crises, depressão, tentando se matar, todo mundo quietinho. Até fiz um vídeo lá com uma irmã, conversei com ela, bati um papo com ela e tal, mas acabou que não deu certo. Tentei me aproximar de umas outras pessoas, tentei falar sobre alguns assuntos, mas, como eu vou dizer, existe uma certa resistência, existe um certo preconceito a respeito de tudo isso, que até mesmo o próprio catecismo da Igreja Católica nos ensina. Para se achegar a Deus é o sofrimento. Então eles entendem que uma pessoa não pode se colocar à frente de Cristo numa etapa como essa. Como eu disse, eles entendem que é algo íntimo entre Deus e a pessoa. Mas confesso, isso para mim nunca me fez sentido, tudo bem? Vamos ver se eles estão certos ou não. Eu desejo dar continuidade ao meu chamado, eu quero colocar a minha cara a tapa, eu quero estar aqui compartilhando a minha história, para que você, talvez aí que está vivendo algo similar ou até conheça alguém nessa situação, venha compartilhar, venha levar até ela o conteúdo a qual eu estou aqui querendo formalizar, editar, para estar anexando aqui mais para frente, postando vídeos nas redes sociais. Tenho planos, vamos ver como vai ser os próximos anos. E caso vocês queiram e possam aí me ajudar, volto a afirmar, compartilha, leve essa verdade para algumas pessoas que você talvez conheçam aí que está passando por situações como essa. Caso não conheça, deixa aí seu like, deixa seu comentário, seu joinha, se inscreva no canal. Estão aqui os QR Codes, caso queiram me ajudar financeiramente. Toda ajuda faz uma diferença enorme para que dessa forma eu possa continuar tocando com esse trabalho aqui nas redes sociais. Para finalizar, eu compreendi que não me resta outra saída, meus irmãos. Essa energia, ela não vai parar, ela não vai aquietar. Ela sempre quer mais, ela quer ir além. Ela não vai só parar na sua cintura, na sua garganta, na sua cabeça, não. Ela quer chegar no seu coração. O seu coração espalhar para toda a sua corrente sanguínea. Ele quer lavar as tuas vestes com o sangue de Cristo. E para superar essa etapa de descida até o coração, só existe uma saída, só existe uma solução. É o amor, é a vida para o próximo. Viver a realidade de um pastor de maneira consciente. Eu preciso deixar a essência dessas 3 letras hebraicas aí tomarem forma.
se estruturarem aí no meu interior, no meu ser. Mas primeiro eu preciso ser um pastor de mim mesmo. Etapas. Algo que começa no meu íntimo. Receber uma coroa. Primeiro, de mim mesmo. Treinar a minha vida, os meus sentidos, o meu comportamento. Para depois, família. Depois, comunidade. E assim por diante. Algo que nos é apresentado aí na Igreja Católica como etapas. Depois do sacramento da crisma, alguns decidem aí servir a Deus através do casamento. Outros já não querem assim fazer, se tornam aí freiras, padres, diáconos. Alguns terminam a fase da família, de cuidar aí dos filhos, focam ainda muito mais nas obrigações da igreja, no seu dia a dia. Cada um tem o seu chamado, meus irmãos. E conforme eu disse para vocês, desde os meus 22 anos de idade, para mim ficou nítido, claro. O meu estava vinculado a ser um pastor, o que um padre teria vivenciado de maneira consciente na sua juventude, se vinculado aí a um seminário, todo um processo que, sem dúvida, estaria disponível para mim. Mas a minha família, os meus parentes não tinham esse entendimento. E não somente isso. Existe algo que eu entendo como um propósito divino. Nada acontece em vão. Não adianta também eu querer ficar jogando aí culpa sobre a ignorância do meu pai, da minha mãe, dos meus parentes. Não. Não tem nada a ver, não. Tem muito além do que ele. Tem muito mais do que isso, que hoje para mim faz total sentido, eu compreendo. Mas confesso que ainda não estou preparado para compartilhar com vocês. Quem sabe, mais na frente eu consigo me expressar um pouco mais a respeito disso. Eu acho que falei demais, né? Até exagerei um pouquinho nesse tema, mas vamos voltar lá. O foco de tudo isso era falar um pouquinho sobre a gematria, né? Para finalizar aqui e não esticar mais, eu posso dar o exemplo dentro da liturgia do Novo Testamento. Por exemplo, quando Jesus ali ele faz a multiplicação dos pães, quando ele transforma água em vinho, se a gente pegar lá o versículo de Apocalipse 666, tudo isso continha uma precisão poética, matemática, teológica, algo profundo, que o próprio São Jerônimo ele nos dá um exemplo. Ele afirma em um dos seus livros que as 6 talhas de pedra em Caná representavam 6 eras da humanidade, que aguardavam o Messias para transformar a água da lei no vinho da graça. Há um linguajar numérico, há um código sequencial que nós devemos acessar, meu irmão, minha irmã. Algo muito mais profundo do que pequenas metáforas. Por que tantos cestos? Por que tantos pães? Por que tantos peixes? 666, reservado, algo que está reservado àqueles que têm o conhecimento, a sabedoria,